Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Seguimos aqui na nossa série falando sobre orações bíblicas, orações contidas na Bíblia. E hoje vamos falar sobre a oração de Neemias, que está lá no livro de Neemias, no capítulo 1, dos versos 4 a 11. Queridos, todos nós devíamos copiar Neemias. Neemias era alguém que orava antes de agir. E eu e você precisávamos aprender isso, porque muitas vezes nós partimos logo para a ação. Mas Neemias nos ensina, antes de agir, ore. Olha só o que ele faz aqui nos versos 5 em diante. Eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, e resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Veja que antes de colocar a mão na obra, Neemias colocou o joelho no chão. Ao ouvir sobre a situação triste dos seus irmãos em Jerusalém, ele não correu para criar um plano imediatamente. Ele parou, jejuou e orou. E isso nos ensina que na vida cristã, o nosso primeiro passo diante das crises não deve ser a pressa de agir, mas a humildade de orar, buscando a Deus. E na oração, ela nos ensina, porque a oração ela não nasce da soberba. A oração nasce de uma sensibilidade espiritual. Veja que Neemias chorou, veja que o coração de Neemias se entristeceu, veja que Neemias se preocupou com a situação do seu povo. Em segundo lugar, a oração ela reconhece quem Deus é. A oração bíblica, ela reconhece quem Deus é. Antes de pedir, Neemias exaltou a grandeza de Deus. Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia. Ele reconhece quem Deus é e coloca tudo diante desse Deus poderoso. Em terceiro lugar, a oração bíblica, ela inclui confissão. Porque quem de nós não tem pecado? Todos somos pecadores, né? E Neemias não jogou a culpa nos outros. Ele confessou o pecado do povo, mas confessou o pecado dele também. E a oração verdadeira, ela não é apenas para pedir bênçãos, mas é um tempo para também nos humilharmos na presença de Deus, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, e clamar por misericórdia, buscando também restauração. A oração bíblica que Neemias faz aqui, a oração bíblica, ela também se baseia na própria palavra de Deus. Veja que Neemias lembrou a Deus das promessas feitas a Israel. Deus prometeu que cuidaria de Israel, Deus prometeu que se os seus filhos fossem obedientes, ele cuidaria deles. E Deus não havia esquecido de maneira nenhuma, mas ao orar, Neemias lembra a palavra de Deus para que Deus veja em Neemias alguém que conhece também da sua palavra. Então, quando nós oramos, nós precisamos fortalecer a nossa fé com as promessas que Deus fez para mim e para você na Bíblia, na palavra dele. Por último, a oração, ela nos prepara para a ação. Neemias pediu que Deus lhe desse graça diante do rei. Ele ia pedir para o rei aquilo que ele precisava para ajudar o seu povo lá em Jerusalém. Então ele ora. Orar não é fugir da responsabilidade, mas é buscar força e direção para cumprir aquilo que nós precisamos fazer. Por isso, eu e você, nessa manhã, precisamos aprender com Neemias. Talvez você esteja enfrentando um grande problema, talvez você esteja se preparando para uma grande luta. Então, antes de planejar qualquer coisa, antes de reagir a qualquer coisa, coloque este problema diante
diante de Deus. Ore. Seja sensível às necessidades dos que estão à sua volta, sejam elas materiais ou espirituais, e ore também por eles. Essa oração que você vai fazer hoje, que você está fazendo ou vai fazer daqui um pouquinho, baseie essa oração na palavra de Deus. E lembre-se, a oração, ela nos transforma para que possamos transformar o mundo ao nosso redor. A oração, ela nos enche de esperança e de fé, ainda que a situação não seja mudada, mas nós somos mudados para enfrentar a situação. Espero que essa palavra te conforte e gere em você o desejo de continuar orando ou orar mais. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.